A paz do Senhor, irmãs. Graças a Deus, mais um dia na presença do Senhor, no nosso estudo sobre o projeto de vida, lembrando as áreas da nossa vida, aquelas que são comuns a todas nós. E hoje nós estamos aqui num momento muito especial, porque hoje vamos falar do emocional. Vamos falar de como está a nossa mente, como é que nós vamos projetar a nossa mente, ouvir um pouquinho da palavra de Deus, porque temos muita instrução acerca disso, porque o Senhor cuida de tudo em nossa vida. E aqui, na palavra do Senhor, quando eu separei o estudo a respeito da nossa mente, eu peguei algumas referências que eu entendi assim ser muito interessante para a gente estar refletindo neste momento. Uma delas é Romanos 8, 6 e 7. Então, Romanos vai falar neste capítulo sobre a nova vida debaixo da graça de Deus. E no versículo 6 vai dizer assim: pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. No 7 vai dizer: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. E o 8 vai dizer assim: os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Então, todo o capítulo 8, ele vai estar falando sobre essa questão da mentalidade, sobre como você tem dominado, como você tem separado aquilo que é da carne, aquilo que é do espírito. E então, eu separei esta parte para a gente conseguir refletir um pouco sobre quem está dominando as nossas emoções. Porque se o Espírito Santo está dominando as nossas emoções, certamente haverá um controle melhor sobre as nossas ações, os nossos atos. E então, eu quero aqui trazer já a próxima palavra, que é Salmos 19, o versículo é o 7. Salmos 19, versículo 7, vai trazer para nós mais uma instrução acerca da nossa mente. E ali vai dizer: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O que acontece? Às vezes, a nossa alma, porque nós somos um ser tridimensional, corpo, alma e espírito. E a nossa alma, que é onde armazena todas as coisas, no sentido de sentimento, ressentimento, mágoa, feridas, e também as alegrias, as celebrações, as memórias que nos agradam, que nos traz satisfação e prazer. Tudo isso está registrado na mente como memória, mas reflete no sentimento na alma, porque é ali na alma que fica armazenada a dor ou o prazer daquilo que está acontecendo com a gente, do que aconteceu com a gente. E é baseado nessa memória, nesse sentimento, é que nós vamos tomar as próximas decisões. E eu me preocupo aqui quando está dizendo no Romanos que a carne não agrada a Deus, e quando no Salmos vai dizer que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma.
Então eu entendo aqui que se eu estou debaixo da palavra de Deus, ainda que alguma coisa tenha acontecido que me deixou chateada, que me ofendeu, que me feriu, que me magoou, eu consigo ir para os pés do Senhor e pedir para Ele essa restauração. Porque a mente, ela vai manter o registro e não tem jeito, ela vai manter o registro. Uma vez que aconteceu o fato, não tem como negar, não tem como dizer assim, vou esquecer. Porque não tem como esquecer, está registrado. O que pode acontecer é que nós podemos dar um novo significado para aquela situação. Então, assim, uma situação que veio, que feriu, que machucou, que você sentiu, né, dor, ou talvez desprezo, abandono, ou talvez desrespeitada, ou roubada, ou traída, enfim. Tudo que aconteceu, que magoou, que feriu, que deixou você num estado de tristeza, vai, vai continuar registrado na sua mente. Mas qual é a decisão que você toma a partir dessa dor, a partir dessa condição desconfortável? Então, e é isso aí que é onde o Senhor entra e trabalha em nós. Porque se você for deixar a carne responder por essa situação, por este sentimento, por essa memória, a carne vai responder exatamente à altura da dor. Então, ou ela vai responder com dor porque com choro, com lamento, com tristeza, ou ela vai responder com ira, com orgulho, com ressentimento. E é essa resposta que Deus não quer. Porque Deus está dizendo aqui no versículo que nós lemos de Romanos que a mentalidade da carne, ela é inimiga de Deus. Porque se eu estou triste, eu vou agir como? Com tristeza. Se eu estou com raiva, eu vou agir como? Com raiva. E aí o que acontece? As coisas, elas acontecem com a gente e a gente precisa saber discernir isso, pelo menos vigiar sobre isso. É lógico que nós não somos perfeitos e vamos errar, mas nós precisamos buscar, porque aqui, ó, no capítulo 8 ainda, se a gente vier um pouquinho antes, no versículo 5, vai dizer assim: os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. E a gente então pensa, se no 9 vai dizer assim: vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Deus, não pertence a Cristo. Então aqui é algo que é muito sério para nós colocarmos no nosso projeto, porque todos nós, quando olhamos certinho assim, olhamos com verdade para a nossa vida, nós vamos encontrar atitudes, comportamentos que nós temos, que nós fazemos, que nós agimos e que nós pensamos assim: puxa, como eu gostaria de não me comportar desse jeito. Nossa, como isso é ruim, mas quando eu vejo, já foi lá, já fiz de novo. Então, assim, e é doloroso isso. Mas eu aqui nesse estudo, quando encontrei esta palavra do Senhor, em Salmos 19, que vai dizer que a lei do Senhor, ela é perfeita e ela restaura. Ela restaura. Então, neste tempo, no nosso projeto, vamos olhar para essa condição da nossa alma e pedir ao Senhor: restaura, Senhor, esta parte da minha alma que ainda não consegue interpretar, que ainda não consegue se purificar e limpar daquilo que fizeram comigo. E tem comportamento que nós nem sabemos por que é que ele por que nós agimos desse jeito? Mas quando nós nos dispomos a ir aos pés do Senhor e perguntar a Ele de onde foi que nasceu aquele sentimento, aquele comportamento, aquela situação, o Senhor pode revelar a nós e dizer como foi, quando surgiu, quando começou a acontecer aquilo e por que nós agimos daquele jeito, qual é
a raiz daquela situação. E quando nós encontramos a raiz, fica mais fácil de nós irmos lá e dar um novo significado para aquela dor, para aquela emoção que está lá registrada. Porque não é apagar, não tem como apagar, ela vai ficar registrada por toda a sua vida. O que você tem que fazer é dar um novo significado. Então, o que acontece? Aqui a outra palavra, Efésios 4, 23 a 24. Então, aqui vai dizer assim, o 23. E a vós renovar no espírito da vossa mente. E a vós revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Então, aqui ele está dizendo, neste capítulo, é uma parte que ele vai dizer assim: a santidade cristã opõe-se aos costumes dos gentios. Então, quer dizer, se nós estamos procurando a santidade, nós precisamos nos comportar diferente daqueles que não estão na santidade. E eu estava aqui meditando sobre esta palavra e pensando quantas vezes em nós buscamos a santidade, e quando nós olhamos para a situação lá, nós estamos novamente cometendo aquelas coisas que nós já falamos que não ia mais fazer. É muito fácil para a gente tomar uma decisão na nossa vida, decisão em que nós não queríamos tomar, mas por causa de ressentimento, por causa de emoções registradas em nossa mente. Quando vemos, nós já estamos ali fazendo aquela coisa, aquela situação que não queríamos mais fazer. Por exemplo, na nossa mente fica registradas situações, por exemplo, em que nós nos sentimos trapaceados, talvez. Aí o que acontece? Quando nós entendemos que fomos trapaceados e que nós podíamos ter evitado aquilo, nós criamos uma estratégia em nossa mente, como por exemplo assim, eu nunca mais vou deixar que ninguém faça isso comigo. Aí o que acontece? Na primeira ameaça, que às vezes a pessoa que está fazendo agora, agindo agora, falando agora, não é um trapaceiro e não vai te trapacear, mas ela faz alguma coisa que é similar àquilo que a pessoa que te trapaceou fez lá atrás. O teu cérebro, ele trabalha como se ele quisesse, ele tenta, né, te proteger de tudo. Então, quando você ouve alguma coisa, você vai, na hora, sua memória vai buscar onde está registrado algo parecido com aquilo, ou algo que registro sobre situações similares. Quando o seu cérebro vai lá e busca aquele registro, encontra que você viu, que você sofreu um abuso lá atrás, porque alguém te trapaceou, invadiu você, alguém magoou você, o que o teu cérebro vai fazer na hora? Se proteja, porque o risco está chegando. E aí você vai tomar uma decisão em cima disso. Ou você vai fugir da situação, ou você vai para cima, brigar com a pessoa e dizer aqui não. Ou você vai omitir a informação, negar que aquilo está acontecendo. Então, assim, tem alguns comportamentos, algumas coisas que nós precisamos realmente sondar. E se isso for algo que você não gostaria mais de fazer, porque você tem perdido pessoas, tem perdido relacionamentos, tem perdido oportunidades, porque de repente isso fez você se tornar uma pessoa ansiosa demais, ou talvez isso tenha feito você tornar uma pessoa precipitada demais, ou talvez isso tenha tornado você uma pessoa que demora demais para tomar decisões. Talvez isso tenha feito você se tornar uma pessoa medrosa. Então, tudo isso precisa ser analisado nessa situação do emocional. E o que eu quero mais assim, que é o que me deu consolo em tudo isso, é que o Senhor restaura a nossa alma. Então, quando nós fizermos essa busca, essa varredura na nossa emoção, pedindo ao Senhor, me ajude a encontrar as raízes do meu comportamento, as raízes daquilo que tem prejudicado, que tem me afastado da tua presença, que tem me levado
a ter uma alma com mentalidade da carne, com mentalidade de vingança, com mentalidade de revanche, ou talvez com mentalidade de medo, porque o Espírito do Senhor, ele afasta o medo e ele nos faz andar por caminho seguro, ele nos faz andar tranquilos, como o salmista disse, deito e pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Então, assim, deitar e pegar no sono, sabendo que o Senhor tem cuidado de tudo e que todos os dias nós temos uma nova oportunidade de fazer melhor aquilo que está diante de nós. É a meta que nós temos que colocar nessa situação da nossa mente, porque a nossa mente, ela registra tudo. E tem coisas que nós nunca gostaríamos de ter visto, ouvido ou vivido, mas aconteceu e já está lá registrado. O que fazer com isso? Controlar, ter o domínio das nossas emoções através dos ensinamentos da palavra de Deus, dando um novo significado para esse registro da nossa mente, não mentindo, não omitindo, não negando, mas vivendo o processo da transformação daquilo que era ruim, daquilo que nos fez sofrer, daquilo que nos fez ficar ansioso, depressivo, trazendo isso para uma realidade de impulsionamento, trazendo isso para uma realidade de que aquela situação desconfortável nos levou para um lugar onde nós podemos crescer, onde nós podemos ter experiências, onde nós podemos ultrapassar barreiras, quebrar limites e olhar para essa condição e realmente desejar viver este algo novo, esse algo mais poderoso, mais forte. Então, assim, existem situações em que nós precisamos realmente olhar e dizer assim: essa situação que veio de forma tão forte que quase me parou, ou que me parou por um período, que me derrubou, que me fez entrar para um estado talvez de doença mesmo, porque a depressão, a ansiedade, o transtorno, tantos que tem tantos nomes hoje, tudo isso é uma doença emocional que precisa ser tratada. Sim, muitas vezes precisa ser tratada com remédio, com ajuda profissional, porque às vezes entramos num estágio do nosso corpo tão forte, porque o nosso corpo, como somos seres tridimensionais, o nosso corpo, ele reage de acordo com a dor emocional, de acordo com o trauma emocional, com o nível da agressão que foi na nossa mente, que nós não conseguimos produzir os hormônios, fazer as transmissões neurológicas que precisamos fazer diariamente, de tão prejudicado que ficou a nossa mente, a nossa alma. E aí o que acontece? Para nos levantar, precisamos às vezes de ajuda medicamentosa. Então não deixa, porque o Senhor vai me curar. O Senhor vai curar e é Ele que cura em todas as situações. Mas também não podemos esquecer que foi o Senhor que criou a medicina, que estabeleceu sabedoria e conhecimento capaz de trazer uma restauração mais rápida da parte da carne, do corpo, porque o Senhor cura a alma, o espírito é de Deus e o Senhor transforma. Mas a parte que o corpo precisa restaurar, o Senhor também pode curar. Mas muitas vezes, para que o Senhor cure, Ele vai usar as próprias ferramentas que Ele mesmo já criou, que são os profissionais da medicina e as parte medicamentosa, para que haja uma restauração por completo. Não se esqueça de olhar para a tua mente com amor por você mesmo, com cuidado por você mesmo, perdoar você mesmo pelas coisas que você fez, está registrado na sua mente e que você hoje não faria de novo, que você já olhou para essa situação e disse: meu Deus, como é difícil, por que eu decidi aquilo naquela ocasião, aquilo não foi bom, mas você naquela ocasião não tinha as ferramentas que você tem agora, não tinha a instrução que você tem agora, não tinha a experiência que você tem agora, então você precisa se perdoar e entender que o Senhor restaura, que o Senhor cura, que o Senhor liberta e que sua mente, seu emocional precisa ser controlado pelo Espírito de Deus,
para que todas as decisões que você venha tomar não venha gerar outras situações em que possa deixar você numa condição de ruim em relação ao seu futuro, as decisões que você precisa tomar agora. Porque se você não corrigir aquilo que está desfocando você do seu propósito, se você não ajustar o foco novamente, você não vai alcançar o seu propósito. E não é esse o objetivo aqui. O objetivo aqui é que realmente haja uma transformação na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, para que tudo aquilo que é para nós fazermos, que está diante de nós, para ser usado por nós, que nós venhamos a aproveitar na totalidade aquilo que o Senhor tem separado para nós e promovido para nós como bênçãos que já está organizada e preparada para nós, como nós já estudamos na parte da vida financeira, onde que o Senhor já disse que tudo está preparado para nós. Amém, minhas irmãs? Deus abençoe e que essa parte do emocional para nós seja como uma instrução reveladora nas decisões que nós temos que tomar, em nome de Jesus.